Olá, pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Tati Fernandes e é sempre um prazer ter você aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre um assunto de interesse geral, que é o empreendedorismo, e discutir a importância de se aprimorar, as habilidades de gestão para o sucesso do negócio. Para isso, a gente tem aqui o prazer de receber Fabiana Popolari e Magda Oliveira, que são participantes do seminário intensivo Empretec, que a gente vai explicar daqui a pouquinho o que é, e Bruno Lira, que é analista do Sebrae. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui com a gente, pessoal. Obrigado. Eu agradeço pelo convite, viu? Obrigada a todos. Eu também agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Para a gente é uma honra estar aqui falando sobre esse tema tão relevante, importante, para qualquer pessoa que for, principalmente, querer saber sobre empreendedorismo. Então, prazer imenso estar aqui falando com vocês. Vamos falar então um pouquinho o que é o Empretec, Bruno. Bom, vamos lá. O Empretec é um seminário que foi desenvolvido pela ONU, ele está presente em mais de 40 países e é o mesmo seminário que se for fazer aqui, for fazer na Alemanha, nos Estados Unidos, é o mesmo seminário. E o Sebrae é a única instituição que pode ministrar esse seminário no Brasil. Então, é um seminário que trabalha as características do seu comportamento empreendedor. E a gente tem aquela sempre dúvida, a pessoa nasce empreendedora, a pessoa tem o dom para empreender. Não, o empreendedorismo você pode aprender. E o Empretec está aí para isso, para mostrar que você consegue se desenvolver enquanto empreendedor. Então, o Empretec trabalha suas características, suas principais características para conseguir empreender. É um seminário muito bacana, são 6 dias intensos de muito trabalho, as meninas estão aqui para confirmar isso, muita luta, é um desafio imenso, mas é extremamente gratificante quando a gente chega até o final e fala só, passei, consegui vencer e agora realmente eu sou cada vez mais empreendedor. A gente está falando de uma formação para empreendedorismo, mas a gente está falando de uma formação que é única, né, Bruno? Você pode falar qual que é a diferença, a principal diferença, as meninas podem ressaltar e também que viveu ali o dia a dia, o que deixa esse intensivo único para vocês? Bom, primeiro ponto diferencial, hoje a gente realmente vê diversos cursos de empreendedorismo, o próprio Sebrae tem muitos cursos da área de gestão, só que somente o Empretec ele é 100% comportamental. Ele vai sempre trabalhar no comportamento da pessoa, vai trabalhar diretamente com o que a pessoa sente, pensa e a forma dela agir. Então, por isso ele é tão importante, por isso ele é tão... E como que ele surgiu? Lá na década de 80, a ONU fez uma pesquisa para identificar por que empreendedores, às vezes, na mesma região, do mesmo segmento, por que uns tinham mais sucesso que outros. E o que foi descoberto é que, realmente, o que faz diferença é o empreendedor. Então, de fato, não é o negócio, não é o produto em si, mas o que faz total diferença é o empreendedor. E o Empretec trabalha o comportamento empreendedor. Por isso ele é por isso desse diferencial, por isso ele é tão relevante, tão importante quando a gente fala quando a gente pensa em capacitação para empreendedorismo, o primeiro que vem à mente é sempre o Empretec. O Empretec, a gente falava-se muito lá do desenvolvimento da musculatura do empreendedor. Porque se você não tiver com essa musculatura bem desenvolvida, quando você sair do curso do Empretec e for para o mundo real que a gente fala, você vai apanhar muito. Então, essa autorresponsabilidade, esse comprometimento de que o negócio ele é resultado das suas ações, resultados do seu comportamento e que tudo depende de você. Muitas vezes o empreendedor acaba culpando muito a equipe, mas ele não percebe que a lacuna que está aberta é a sua autorresponsabilidade. Exatamente. E para você, Magda? Olha, para mim o Empretec, 24 anos atrás, eram 9 dias. O desafio foi incrível e foi um divisor de águas na minha empresa. Para ter noção, eu não tinha nenhuma noção de administração de empresa, nem nada. Eu era artista, como eu sou. Design ourives, trabalhei 10 anos numa empresa e saí de lá fazendo todas as joias. Fui para a Itália, me especializei, mas não sabia gerir o negócio. E aí o Empretec me proporcionou essa visão sistêmica. Tanto é que eu tripliquei as vendas em 3 meses depois do Empretec. E foi assim maravilhoso. Eu tinha um público e eu precisava de mudar para um público mais nobre.
o público meu era bom, mas assim, com a visão sistêmica que o Empretec me proporcionou, eu fiz pesquisa e tudo e fui para um outro público e o público não me conhecia e foi assim um desafio grande. E depois tudo aconteceu e eu lancei coleções do Cerrado, a Glória Pires veio, sabe, a Miriam Rios e assim foi assim. Essa visão sistêmica. Imagina uma pessoa que era empregada doméstica, trabalhou 10 anos numa empresa de joias, que entrou para limpar joias e ter depois uma visão sistêmica do todo e chegar às joias até na Globo e sair 2 vezes em pequenas empresas, grandes negócios. Então foi assim um divisor de águas e eu sou muito encantada e assim, em setembro eu lancei a coleção Cerrado em Paris. Né? Incrível. E assim, que foi também tudo fruto do Empretec, que é essa visão que me proporcionou, porque para mim, gente, quando eu fiz o Empretec, teve um momento lá que a gente criou uma empresa. E essa empresa, eu criei uma de verdura que chamava Vida Leve, eu lembro até hoje. Pensa a noite inteira você fazendo, lavando e higienizando as verduras. E quando eu chego lá toda animada, com tudo pronto, com os scripts, cansada, quase morta, aí o instrutor, você fez tudo errado. Nossa. Porque você teria que arrumar alguém para ajudar e você descansar e você ter essa visão. E foi assim, a duras penas que eu aprendi, né, a liderar, a fazer acontecer, a ter essa visão sistêmica. Nossa, para mim, assim, foi a descoberta, A virada de chave de tudo na minha empresa. Eu sou eternamente grata ao Sebrae e esse Empretec. Eu sou, assim, eu quero assim muito que meu filho faça o Empretec, porque assim, para mim foi o divisor de águas, que se eu não tivesse feito o Empretec, eu nunca teria lançado as joias em Paris. Parabéns, Magda. Já tô querendo ver a coleção inteira. Bruno, e aí a gente escutando aqui o depoimento da Magda, ela falando que ela era uma funcionária, uma colaboradora. E aí ela precisou aprender a ser dona do próprio negócio. Muitas pessoas procuram o Empretec para abrir o primeiro negócio. Mas não sei se é o caso da Fabiana, vai relatar daqui a pouquinho para a gente. Quem já tem um negócio pode procurar o Empretec também para essa virada de chave, é isso? Pode, exatamente. O Empretec ele é realmente para todo mundo, para a pessoa se desenvolver enquanto empreendedora. Então, eu vou citar 2 exemplos bem mais próximos de mim, né? No caso da minha esposa e do meu pai, que assim, eu sou um defensor, o primeiro defensor do Empretec sou eu também tenho, meus olhos brilham quando alguém fala do Empretec tão bem, igual a Magda falou, igual a Fabiana falou. E eu defendo o Empretec, assim, eu sou apaixonado no curso. Eu tive a oportunidade de fazer o curso 2 vezes, o Empretec 2 vezes. Fiz em 2017, numa metodologia, agora saiu o Empretec Arena. Esse ano foi lançado a nível nacional o Empretec Arena. E quem já fez o Empretec pode fazer de novo. Agora, até então, só podia fazer o Empretec uma vez na vida. E eu fiz, meu pai, ele trabalhou 37 anos numa empresa, aposentou e queria abrir o negócio dele. Falei, a primeira coisa que tem que fazer é se desenvolver enquanto empreendedor. Faz o Empretec. Hoje ele abriu o negócio dele, tá bombando. Minha esposa, que já tinha um negócio formado, ela precisou fazer um Empretec porque até então ela estava, igual a Magda falou, estava muito na parte operacional, na parte técnica, ali de ver a operação do negócio. Deixou de ter uma visão sistêmica da empresa dela. E aí ela fez um Empretec, depois do Empretec ela começou a crescer cada vez mais. E a gente tem diversos casos, tanto de pessoas que eram funcionários e quiseram abrir um negócio, tanto de empreendedores que já eram, de empresas que já eram estabelecidas e cresceram mais ainda depois do Empretec. Então, o Empretec é realmente para o empreendedor. Então, a gente tenta trabalhar isso na cabeça das pessoas que realmente trabalham a pessoa, o comportamento da pessoa. Queria que vocês contassem um pouquinho, então, como esse seminário ajuda nesse processo desde a ideia ali, desde o nascimento do negócio até essa execução. Como que foi para você, Fabiana, essa experiência? Quando eu fiz o Empretec, eu estava num processo de abertura da minha empresa, uma franquia. Então, eu estava em obras, eu já tinha uma data de inauguração da minha empresa e fui para o Empretec, porque eu queria me especializar melhor. Só que quando eu cheguei no Empretec, eu imaginei que fosse algo mais superficial.
E esse momento que o Empretec trata a sua personalidade de empreendedor, por muitas vezes você vai apanhar muito lá. Você é confrontado o tempo todo dentro do Empretec. Porque eles falam que é importante que ali eu sangre dentro do Empretec para que eu não sangre fora no mercado. Então, todas as ações que você já toma, aqueles vícios que você costuma ter, o Empretec, ele te tira daquele norte, te coloca numa estrada diferente e começa a te mostrar o que você realmente é na visão sistêmica e empreendedora. Porque você se vê de uma forma, mas a sua personalidade empreendedora mostra outra coisa. Então, o Empretec e todos os nossos, a gente fala que é os nossos colaboradores, os nossos professores, os nossos instrutores, eles nos confrontam de verdade. Eu falo, hoje eu sou apaixonada pelo Empretec, por tudo que ele me trouxe como pessoa. Eu brincava lá o tempo todo, gente, eu acho que eu vou rasgar minha coffee, viu? E eles falavam, não desiste, vai dar certo. Então, essa personalidade, essa força que o Empretec te dá, da autorresponsabilidade na empresa é muito forte. Eu acho que todas as pessoas, mesmo quem... E lá na nossa turma, nós tínhamos pessoas que eram muito experientes, pessoas que não empreendiam, pessoas que iriam empreender. Então, lá a gente faz da teoria, cria e faz na prática e depois você precisa fazer com que aquele negócio do Empretec, ele dê resultado. Então, eu quero deixar bem claro que a minha empresa do Empretec foi vencedora, viu? Foi Olha, arrasou. Na minha época também foi. A minha também Ganhamos. foi. Escolhemos bem, então pronto. Estou com vencedores, O que é melhor, a gente ganha aqui fora, que é muito melhor. Para mim, quando eu passei naquele exame do Empretec, eu achei que eu tinha passado no vestibular muitas vezes, muito mais do que design que eu fiz lá, sabe, na Itália e tudo. E assim, é essa sensação assim de ter esse espelho. Falei assim, olha, você é isso, você nasceu para isso, seu propósito, sua missão é isso. Gente, os facilitadores, sabe, assim, é esse espelho de você mesma e se descobrir como empreendedora. E os facilitadores do Empretec, eles passam o tempo todo te instigando mesmo para que você revele a sua verdadeira face empreendedora. Porque quando você entra num treinamento desse, você não quer mostrar tudo que você é de verdade. Nós somos um grupo grande, são 6 dias muito intensos. É bem provocativo esse treinamento, então eu falo que ele é muito real. Então, assim, você sente mesmo as pessoas, você vive. Quando você entra no Empretec, eles falam que você tem que estar submerso durante 6 dias. Você não tem vida durante esse tempo. É dedicação total. Então, é bem desafiador para os seus familiares, para a sua empresa, você dizer que você precisa se ausentar. Mas é muito gratificante chegar no final e dizer, hoje eu sou um Empretec. E a gente sempre orienta isso. Empreteco, eu adoro esse nome. Empreteco, é um aquele orgulho. que venceu o Empretec e que com certeza está vencendo fora também, não é isso? Exatamente. E é assim, eu penso, quando você é desafiada e você entende o seu legado e tudo, o que acontece? Você nunca mais volta a ser o que era. Você só quer ir para frente. É cursos, sabe? Mentorias, você quer ajudar as pessoas, você tem uma visão. Não, é fantástico, porque é realmente entender esse empreendedorismo que temos dentro de nós. E ele vai para o mundo. E esse despertar, gente, é fantástico, é fascinante. Eu acho que a palavra é essa, o despertar do empreendedorismo, né? E a gente sempre fala isso. O que a Fabiana falou faz muito sentido na questão de que realmente os instrutores eles tentam extrair o máximo da gente ali dentro, porque assim, são 6 dias, mas são 6 dias de muita pressão e você tem que... A gente sempre orienta para quem for fazer Empretec. Você vai ter que abdicar de muita coisa. Você está preparado? Porque o Empretec ele não é para qualquer um. Quer dizer, ele pode ser para qualquer um, mas ele pode não ser no melhor momento para você naquela hora. Então, eu tive a experiência de fazer Empretec em 2017, não estava num momento muito bom. Quando eu fiz a entrevista, eu passei, só que eu demorei alguns meses para fazer. Quando fui fazer, eu não aproveitei tanto quanto eu gostaria. E aí eu sempre falava, quando eu tiver a oportunidade de fazer de novo, eu vou fazer, vou dar o meu máximo. E aí tive a oportunidade esse ano de fazer e eu dou graças a Deus de ter conseguido participar e ter dado o meu máximo, porque o resultado é sensacional.
A gente vai detalhar daqui a pouquinho como que é essa rotina do Empretec, mas eu queria que antes, que as meninas, eu vou começar pela Fabiana Popolari, Fabiana Popolari. Eu quero que ela conte um pouquinho da jornada dela como empreendedora. Conta pra gente o nome do seu negócio e me conta um pouquinho dessa jornada empreendedora e por que você foi procurar o Empretec. E depois a gente vai ter a vez da Magda Santos. Isso. Por favor. Eu tenho uma franquia chamada Benfest Oeste, uma franquia de Silvânia, que nós somos a primeira loja em Goiânia, que nós abrimos essa franquia. Hoje eu tenho 16 colaboradoras trabalhando comigo, é um salão sem hora marcada. Então a nossa intenção na Benfest Oeste é trazer um atendimento diferenciado. A gente fala, ser mais bela pela experiência do amor. Que a mulher, quando ela sentar naquela cadeira, naquele salão sem hora marcada, que ela seja tratada mais por dentro do que por fora. Porque nós, mulheres, quando nós sentamos para ir a um salão, tiramos um tempo, pode ser que aquele seja o único minuto que você tem de paz. O minuto que você quer silenciar, você quer se arrumar para organizar os seus pensamentos. Então, foi um desafio para mim. Eu não trabalhava com um salão de beleza, eu era uma vendedora, vendia produtos agropecuários. Uau! E de repente veio um convite dessa franquia, quando eu tenho uma sócia, a Rosana. E o Empretec, a história do Empretec, ela entrou na minha vida porque eu tinha um amigo que fez. Há muitos anos eu sempre quis fazer o Empretec, só que eu não tinha planos de abrir uma empresa, então eu achava que não era o momento. Já havia feito entrevista antes e quando eu já estava com a data marcada da minha empresa foi inaugurada dia 12 de setembro. Eu fiz o Empretec em julho, eu estava em obras. Então eu senti que aquele era o momento para que eu pudesse me preparar para viver tudo que eu ia viver quando a empresa estivesse aberta. Então o Empretec trouxe para mim autorresponsabilidade, comprometimento. Hoje eu sei que todos os resultados da minha empresa dependem de mim. A empresa tem realmente a cara do dono. É você que precisa estar à frente, é você que precisa estar ali para pegar o chifre do boi, para olhar. Os seus olhos, os olhos do empreendedor, os olhos do dono do negócio, é o diferencial. O cliente gosta quando eu recebo na porta, porque eu consigo hoje, com um olhar mais treinado, eu consigo perceber que uma cliente que está sentada numa cadeira, se ela não está gostando das pontas do cabelo, se ela não gostou da sobrancelha, se ela não gostou como foi tirada a cutícula, se ela não gostou como foi servido o cappuccino. Então eu consigo hoje, num salão, ter uma visão mais ampla com a equipe e com os clientes para dar esse tratamento diferencial. Então, assim, eu sou simplesmente apaixonada pelo Empretec, gente. Você vai sair daqui, Eu tô me apaixonando Tati, também. Eu tô correndo assim, para fazer. Eu quero já ir no Inscrição tá salão, aberta, eu quero viu? já ir na loja da Magda, eu quero fazer um tour no Sebrae, Sebrae me leva. Por favor, venha. Então, a intenção é que a cliente, ela se apaixone pelo atendimento. Esse é o nosso diferencial. E nós temos uma capela dentro do nosso salão. Sério? Uma capela. Porque eu acho que o meu lugar, a minha loja, ela tinha que ter a minha cara. E eu e minha sócia, nós somos mulheres muito católicas. Então, nós decidimos criar uma capela dentro de um salão. E uma pessoa disse, mas você tá louco? Uma capela dentro de um salão? Eu falei, sim. Essa mulher, quando ela chegar, ela vai ter o tempo para se arrumar, para ficar mais bela. Mas ela vai ter um tempo com Deus. Ela vai ter um tempo para sentar, independente da religião, sentar, descansar, dar um refrigério. Então, esse é a nossa cara da Benfest templo em Oeste. todos os sentidos, né? Sim. Que lindo. E você, Magda, conta pra gente um pouquinho da sua jornada e do porquê você procurou o Empretec. O Empretec, eu estava assim, meio desorganizada, não sabia como, né? Aí eu procurei o Sebrae, fiz administração, como administrar sua pequena empresa.
Então você não conhecia o curso, você procurou primeiro o Sebrae. Como administrar sua pequena empresa, aí eu fui piolho de Sebrae. Todos os cursos eu fazia. E um dos cursos, você tem que fazer o Empretec. Só que você tem que passar por uma avaliação. Aí que eu falei assim, nossa, essa avaliação para mim era muito, porque eu tinha aquela sede, sabe, de crescer, de fazer acontecer, como eu tenho hoje, né, com meus atendimentos, que eu trago todo isso que foi esse divisor de água, que foi despertado do Empretec para o meu negócio. Hoje eu vejo assim, eu sou design e Ourives, eu faço a história sua na joia. Trago os seus ícones, a sua profissão, o seu DNA, e trago com ícones mesmo e conto a sua história. E sempre eu falo, por exemplo, eu lancei agora sábado uma coleção que é inspirada no Castelo de Versalhes, de Paris. Eu levei para lá o nosso design e eu trouxe a inspiração de lá para cá. Então, essa é uma universidade, né, do mundo, de estar interagindo, de fazendo. O Empretec, ele dá essa visão de mundo para a gente, sabe? Essa realidade. Então, eu lancei essa coleção inspirada no Castelo de Versalhes, essas coroas que são invertidas. Ontem eu até gravei, pondo assim na cabeça, eu sou a rainha, mas não é só rainha. Tem a princesa lá na minha loja, tem a cadeira da rainha, aí é da princesa, do príncipe ou do rei, sabe? Então, você vai lá para ter essa experiência. E não só essa experiência, porque eu falo assim, a joia preciosa é você, é você, é você, todos nós. E as joias Magda Santos é só para adornar aquela realeza que você já tem dentro de si. Agora, essa visão eu teria sem ter feito o Empretec? Será? Eu pergunto, sabe? Eu me pergunto também. O nome da loja é Magda Santos Joalheria, no shopping Buena Vista. Magda Santos Joalheria, o Instagram. Ah, ótimo, que a gente já vai no salão, já se arruma e depois vai ser princesa lá na loja da Magda, né? Bruno, conta pra gente um pouquinho, então, de como que é esse intensivo. São 6 dias, você já adiantou pra gente, mas eu queria saber um pouquinho dos desafios desse aprendizado. É uma imersão, como que é essa rotina durante esse período? Perfeito. Tem certas coisas que a gente não pode falar, detalhes de como que é dentro do Empretec, claro, que só quem tiver se você quiser saber, você vai ter que fazer o Empretec. Tem o segredo sagrado do Empretec. Tem. A gente costuma brincar isso, que só quem está lá dentro para saber realmente o que passa. Mas basicamente são 6 dias, né? O Empretec normal, tem o Empretec Arena e tem o Empretec padrão, normal que a gente tem todo mês. No padrão, a gente trabalha desde segunda-feira, 8 horas da manhã, a gente já começa com atividades, já tem umas atividades para quebra-gelo, e aí formam-se algumas equipes. Durante a jornada, durante os 6 dias, que vai de segunda até sábado, você vive algumas realidades para você trabalhar os 10 comportamentos, as 10 características do comportamento empreendedor. O Fabiano falou algumas: autorresponsabilidade, planejamento, monitoramento sistemático de metas, exigência da qualidade. Então, são várias atividades que você realiza ao longo dessa semana. E não é só durante o período do curso, né? O curso, as aulas vão das 8 às 18 e você tem períodos da noite, às vezes antes do curso, às vezes nos intervalos de almoço, entre uma aula e outra, para realizar algumas outras atividades. Então, realmente, é uma imersão que você tem que ficar 100% focado lá. E aí você ter uma rede de apoio te ajuda muito, enquanto você tem, por exemplo... É necessário um preparo, uma organização de agenda. Você precisa ter ciência de que você não vai conseguir fazer outras coisas durante a semana. Você não vai conseguir fazer muitas coisas durante a semana. Então, você ter uma rede de apoio é super importante. As meninas, quando elas fizeram, eu tenho certeza que elas abdicaram de muitas coisas para estar lá dentro, para ter o resultado que elas tiveram. Porque para você realmente trabalhar as 10 características, você tem que estar imerso, envolvido, engajado ali o tempo todo. E é lidando com pessoas o tempo todo, é lidando com os instrutores, com os facilitadores, com as pressões que a gente tem do dia a dia, de casa, de tudo. Você tem que saber controlar isso muito bem. Então, você tem que se preparar muito para conseguir participar. Mas me chamou a atenção porque quando a gente fala aí em formação
para empreendedor, empreendedorismo, a gente vê muita receita de bolo, né? Exato. Mas vocês estão falando aqui para mim de habilidades de comportamento, são 10 habilidades, eu acho que você me falou, estou conferindo aqui minhas anotações. A Fabiana chegou a comentar, eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente ninguém vai lá aprender algo, né? Prático, não né? Não vai regra. fazer 1, 2, você vai aprender a ser empreendedor. Exato. Ou a desenvolver a sua habilidade de empreendedor. É isso, meninas, o que vocês podem falar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho dessa habilidade, o que é preciso? Vamos lá, o que você precisa saber com relação às habilidades dentro do Empretec? Como eu falei, são as 10 características, cada característica são 3 comportamentos. E aí, cada atividade que você desenvolve, você está trabalhando cada um desses comportamentos. E você é avaliado o tempo todo para saber se você está cumprindo desenvolvendo essas habilidades. Então, você está sempre testando, você está sempre sendo testado, pondo em prova se realmente essas habilidades estão sendo trabalhadas, se você realmente está desenvolvendo elas. Em muitos casos, acontece muitos empreendedores que não aguentam, não conseguem desenvolver, às vezes chegam até o final, mas não têm a certificação porque não desenvolveram ou não conseguiram comprovar que desenvolveram. Porque a gente tem o que a gente chama, né, que às vezes acaba sendo o terror do Empretec, que é o livro dos selos. Porque você tem que ir anotando todos os seus comportamentos, tudo que você desenvolve dentro do Empretec. E se você não fizer, no final você acaba não recebendo a certificação. Então é muito importante, e é por isso que eu falo, você sempre está sendo avaliado o tempo todo daquilo que você está fazendo para saber se você realmente desenvolveu aquela competência. Na prática, Fabiana, Magda, o que vocês perceberam? O que mudou para vocês na prática nessas habilidades? Meu comportamento como pessoa e a forma como eu vejo meu negócio. A forma como eu trato os meus colaboradores, a forma como eu hoje sei, eu tenho repetido isso porque é muito importante para mim, que o meu resultado depende do que eu sou como pessoa naquele negócio, o meu comportamento. Quando eu comecei o Empretec, eu falei, olha, eu cheguei, eles perguntam, o que você procura aqui? Eu falei, não, eu quero vender mais, eu quero aumentar o faturamento, eu quero faturar tanto. E ele, não, o Empretec não é sobre isso. Então, é importante que você tenha total comprometimento, uma rede de apoio. Eu tenho certeza que, na época, eu estou achando lindo, né, gente? Porque eu fiz o Empretec agora, 2024, a Magda fez há 25 anos atrás. Então, são duas realidades totalmente diferentes, mas a forma como ela tem falado, eu estou mais apaixonada ainda no Empretec, porque ele é maravilhoso e ele consegue. Nós tivemos casos também de um amigo do Empretec, ele falou, não, eu vim aqui para modelar o Empretec. Só que o Empretec é sobre o próprio comportamento. O comportamento. Então, é um treinamento que as pessoas não conseguem modelar, porque ele é sobre você, ele não é sobre o outro, é sobre o seu comportamento. E por muitas vezes, o seu facilitador te mostra o seu pior comportamento. Eu sempre falo, ver o pior para ter o melhor. É necessário que você, aquele comportamento que você esconde, porque eu quero mostrar só o meu melhor dali. Mas ele vai te provocando, te instigando. As situações que acontecem dentro do Empretec é justamente para isso, para revelar o que você é de verdade, não da forma como você vê. Na minha turma eu tive uma pessoa que ela desistiu por causa do tempo, por causa da dedicação, por causa do momento que estava a empresa, ele não conseguiu se ausentar. Então, realmente, você precisa se organizar para que você se dedique 100%. O Empretec só pode ser feito uma vez na vida, isso é triste. Mas assim, lembra quando, ele falando de comportamento e tudo, que o meu instrutor, que eu passei a noite toda higienizando as verduras, que eu criei uma empresa, Vida Leve, tinha manuais e tudo, o jeito que era cortada a verdura, como que era feita, tinha o cronograma certinho, a pessoa pedia e eu fazia a noite toda. Aí cheguei lá e ele falou, não é sobre... Você precisa de ter uma outra visão, porque você tem que ter pessoas para te ajudar, você cria e tem essa questão da liderança, de você fazer acontecer, mas também não pode se estressar, se você vai ficar doente, você entendeu? Empreendedorismo
é assim, você saber delegar, você ter esse olhar sistêmico do todo. Quem que vai, por exemplo, eu faço a coleção, eu crio a coleção, qual que é os executores, como que vai ser? Claro que nós, empreendedores, é muito interessante, porque antes do Empretec, eu não sabia quem eu era, e aí meu marido falava assim para mim, Deus me livre, você não deixa a gente dormir, você vive o tempo todo só no ar, sabe, assim, fazendo tudo, quer dizer, eu ainda continuo assim, mas eu não sabia que eu era empreendedora. E aquilo me suscitava eu fazer mais do que o normal, que é nós, empresários, a gente sempre faz. Porque se for um empresário acomodado, que não tem, não cresce. Ele não cresce, ele não tem. E essas habilidades que a gente consegue encontrar no Empretec, eu lembro de um jogo de argolas lá, que eu estava achando, eu pus lá e tal. Nossa, não deu certo. Porque tinha que ter assim, a maturidade, né, daquele momento ali. E é bom porque reflete pra gente de volta, tem o feedback. Sim. Sabe? Aí eu falo assim, eu tenho que errar aqui mesmo. Porque lá fora não tem como. É difícil, porque eu joguei lá, agora lá, sabe? Aonde que não era para ser, assim, quer dizer, eu tinha que ser moderada, não tanto afoita. É um processo de autoconhecimento. De autoconhecimento que aí liberta a gente e faz a gente se conhecer, a tratar o outro, a enxergar as potencialidades. Então, isso, olha, eu vou falar a verdade, nenhum curso que eu fiz de mentoria dá isso pra gente. Esse despertar empreendedor é só Empretec, gente. Não, ele te mostra as suas habilidades que você tem que desenvolver. Isso é bom, porque aí você consegue reconhecer o que você já tem de bom, Sim. o que você não tem de tão bom, mas que dá para melhorar, e o que você tem de ruim, que às vezes tem que ficar também, porque nem tudo é tão ruim assim, né? Bruno está aqui como analista do Sebrae, mas também como empreteco, né? Você pode falar um pouquinho do que na prática você viu nessas habilidades e nas suas habilidades? Olha, uma coisa que, assim, dentro das atividades que eu realizo no Sebrae, a gente acaba, apesar de eu não ser dono de empresa, não ser um gestor, eu tenho que ser um empreendedor também em tudo que eu faço, porque eu estou em contato diretamente com clientes, com meus projetos, então eu acabo sendo gestor de diversas ações e que eu aplico essas características do que o Empretec trabalhou comigo. Então, assim, na prática, eu sempre vejo uma das características do comportamento empreendedor que eu mais tive dificuldade de trabalhar, que foi um dos meus pontos fracos, né, quando a gente fez a matriz inicial, é a questão da exigência da qualidade, porque eu tenho uma certa dificuldade de seguir alguns processos, vamos colocar assim. E o Empretec mostrou muito isso, deixou escancarado para mim, que eu tenho essa dificuldade, que eu tenho eu lido melhor eu sou muito dinâmico, sou muito um perfil executor de fazer as coisas, atropelando alguns processos. Então, às vezes eu tenho que dar um passo para trás, às vezes quando eu olho e falo assim, eu estou lembrando do Empretec aqui, eu aprendi isso aqui, eu tenho que maneirar um pouquinho, frear um pouquinho para conseguir melhorar, aumentar o nível da qualidade de algumas coisas que eu tenho que realizar. Que realmente, quando o Empretec realmente ele mostra na sua cara o que você tem que melhorar e você sempre vai lembrar daquilo. Em contrapartida, tem outras habilidades que eu via, que eu já tinha um perfil, que já eram fortes em mim e acabaram sendo amplificadas. Então, lá no meu dia a dia, eu sempre trabalho isso, e sempre estimulo as pessoas a fazerem Empretec. Como eu falei, meu pai, eu gosto muito de citar o exemplo do meu pai, que ele trabalhou 37 anos numa empresa, ele era gerente de uma unidade lá da empresa dele, e nunca teve contato nunca foi empreendedor. Aposentou agora, ele falou assim, não, ainda me sinto ativo, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu falei assim, não, vamos lá, vamos fazer Empretec. Hoje ele viaja o Brasil inteiro fazendo consultoria, fazendo diversos trabalhos que ele descobriu que ele tem esse perfil graças ao Empretec. Então, assim, realmente ele tinha um perfil ali extremamente técnico, extremamente fora do normal de um empreendedor, vamos colocar assim. E hoje ele trabalha todas as características, todo dia ele tem equipe, ele coordena projetos. Então, assim, é realmente transformador, não tem outra palavra. O Empretec é transformador. E como que o Sebrae enxerga esse impacto no desenvolvimento do empreendedor, não só em Goiás, né, porque a gente está aqui, a gente puxa, mas no Brasil, já que o Sebrae é quem está aí por trás
no Brasil todo desse intensivo? Olha, o Empretec, as meninas até comprovam muito isso. O Empretec hoje é o nosso principal curso, é o curso que tem maior nível de satisfação dos clientes, é um nível de mais de 90% de satisfação. E as meninas corroboram com essa estatística, mostram que realmente tem as pessoas que fazem Empretec, elas têm esse amor pelo Empretec, elas realmente desenvolveram. E o Sebrae, principalmente o Sebrae Goiás, ele tem uma estratégia muito clara de que aqui em Goiânia, como a gente tem um fluxo maior de pessoas, todo mês a gente abre uma turma de Empretec diferente, porque a gente vê o impacto, apesar que assim, a gente fala uma turma de 30 pessoas, a gente está impactando 30 negócios, mas são 30 negócios que a gente está realmente transformando o empreendedor, que é a principal força motriz daquela empresa. Ele que vai transformar outras empresas da região e ele que vai trazer essas outras empresas, esses outros empreendedores para o Empretec. E aí, em todo o estado, a gente tem uma estratégia muito clara. Em algumas, o Sebrae é dividido em 8 regionais e cada regional tem sua própria estratégia, mas tem regionais que realizam 3 vezes por ano, 4 vezes por ano, e várias vezes que a gente abre, tem até fila de espera, porque a procura é muito grande. Claro, o Sebrae ele tem, por ele ser uma empresa privada, mas uso de recursos públicos, a gente oferece ainda um subsídio para a pessoa participar. Então, se você for fazer nos Estados Unidos, na Alemanha, em qualquer lugar do mundo, é o mesmo valor, é um valor tabelado. No Brasil, é o mesmo valor, só que com subsídio do Sebrae de 70%. Então, o Sebrae está investindo nos empreendedores, está investindo na economia, no desenvolvimento da economia local através do Empretec. E isso é muito gratificante quando a gente vê esses depoimentos, vale cada centavo que a gente investe. Eu estou super feliz. Mês passado foi o mês do empreendedorismo, né? Esse mês é o mês do empreendedorismo feminino. Então, a gente está num período, mas empreender é todo dia, né? Todo mês, todo dia, o ano todo. Eu queria então, meninas, que a gente está falando aqui de uma dedicação de tempo e investimento, como o Bruno falou, mas um investimento bem menor do que o resto do mundo, né, Bruno? Eu queria que vocês falassem, então, o que vocês falariam para quem está pensando em fazer um Empretec, mas aí está preocupado com essa questão de investimento, de dedicação, de tempo ou financeiro? Eu acredito que tudo é uma questão de escolha, né? E se é importante para você, você precisa colocar isso como uma prioridade. Porque o Empretec, ele vai somar muito na sua vida como empreendedor. E é um treinamento único que você só vive uma vez. E a partir do momento que você começa no Empretec, você precisa fazer de tudo. Dar o sangue mesmo, a gente fala, suor, lágrima e sangue, para viver até o fim aquele treinamento. Ele é muito bem preparado, a forma como o Empretec é desenvolvido, a sua família tem que entender. Eu, no meu caso, quando eu comecei o Empretec, eu tive que fazer uma reunião com meu esposo e dizer, olha, o Empretec exige uma dedicação 100% e integral. Eu preciso que vocês entendam. Daqui a 6 dias eu volto. Então foi mais ou menos assim. A gente está falando tudo tão bonito, né, Fabiana? Mas tem os desafios também. Muito desafiador. É muito recompensador, porque todas essas habilidades que você desenvolve durante esses dias, tudo é muito bem orientado. No Empretec você não fica solto, você está ali 6 dias solto. Não. Os horários são muito bem alinhados, toda a dedicação é alinhada, tudo é muito bem explicado pelo seu facilitador. Vale a pena investir o tempo. Financeiramente, eu falo que o Empretec é muito barato por tudo que ele oferece. O Sebrae tem uma estrutura espetacular. A estrutura do Sebrae ela não deixa a desejar a nenhum curso do Brasil. Hoje, o Sebrae, a estrutura que ele nos oferece como alunos é impressionante. Quando eu comecei a fazer o Empretec, falei, gente, esse treinamento aqui é muito barato para toda essa logística que é feito. Então, são pessoas altamente treinadas. Os meus facilitadores, 2 eram de fora do estado, 2 eram de Goiânia. Então, vale a pena ser o Empreteco, vale a pena fazer esse treinamento. A minha turma, quando eu fiz, foi a primeira turma digital, que eles falaram os jogos digitais, que foi totalmente digital. Nós temos as apostilas, mas tudo é feito por aplicativo, então é tudo muito moderno. O Sebrae realmente investe tudo no Empretec. Você que não fez, faça, é maravilhoso, é lindo.
É apaixonante, gente. Vale a E pena. você, Magda, o que você diria para quem está em dúvida aí em questão? Olha, eu digo assim, que se a gente não investe na gente mesmo para descobrir as nossas potencialidades, e o médico, ele estuda para ser médico, e o empresário, a maioria não cresce porque não estuda para ser empresário. E o Empretec é o quê? É descobrir essas características que você tem dentro de você para dar o melhor de você para o mundo, sabe? E eu sou, assim, encantada com a Empretec. Se eu fosse vocês, não perderia tempo, sabe? Se inscreve. Essa questão do tempo, porque muita gente hoje fala, eu não tenho tempo. Gente, tira um tempo para você se descobrir, para você ser desafiada, sabe? Assim, para você crescer. Isso é muito bom, isso vale a pena. Então, tira esses 6 dias, porque na minha época foram 9, viu? Agora é só 6. Então, venha fazer o Empretec, porque vai ser um divisor de águas na sua vida. E, com certeza, você vai ser outra pessoa e vai dar abundância para esse mundo. E eu só queria complementar a fala das duas. Eu gosto muito de uma frase que eu uso muito. O dia tem 24 horas para qualquer pessoa, então não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. E aí a gente tem que se colocar enquanto prioridade para entender que realmente eu preciso me desenvolver, eu preciso ter melhores resultados, então eu vou investir em mim. E aí a melhor coisa realmente Tem que ser parte do processo, né? Exatamente. Então vamos falar agora, a gente já deu a dica aí e o pessoal decidiu, resolveu fazer o Empretec. Qual que é o caminho, qual que é o passo a passo, Bruno? Vamos lá. O caminho, você pode se inscrever no Empretec no nosso site, vitrine.sebraegeo.com.br/Empretec. Lá tem uma ficha de inscrição, você faz uma entrevista hoje através de uma inteligência artificial. São 3 perguntinhas, você só tem que responder com calma, com o maior tempo que você tiver para conseguir ter as melhores respostas, contar as melhores histórias, para que você seja aprovado. Caso você seja aprovado, aí a gente tem, como a gente citou, tem um investimento, nossa equipe entra em contato com você, tanto para explicar todo esse processo da entrevista por inteligência artificial, quanto para a realização do investimento em si. A partir do momento que fez o investimento, a gente tem todo mês a gente tem uma turma aqui em Goiânia, e em todo o estado a gente tem turmas, às vezes trimestrais, às vezes semestrais, então tem que ficar de olho no site do Sebrae para saber qual a agenda dos próximos cursos. E aí, uma vez que você está aprovado na entrevista, já fez o investimento, aí é só escolher a turma que você quer fazer. Então é um processo bem simples, bem fácil. Procure a gente, acesse a gente em qualquer unidade Sebrae, em todo o nosso estado. A gente está presente em todos os 246 municípios. Fisicamente, nós temos 8 regionais e 12 agências próprias do Sebrae. Você pode acessar a gente, mas a gente atende todos os municípios de forma digital também. Então, no nosso site, pelo nosso 0800 570 0800 e pelo WhatsApp, pelas redes sociais, a gente está sempre disposto a atender vocês. Buscar, então, nas redes sociais. O site é sebraegeo.com.br. sebraegeo.com.br. Tem no interior também, o pessoal do interior de Goiás que tiver interesse. Acontece mais esporadicamente, mas também dá para vir para Goiânia, passar esses 6 dias aqui, fazer se quiser, tem todo mês, não é isso? Exatamente. Pensa aí, já se planeja 2025, tá logo ali, coloca aí nos seus planos do próximo ano, o que fazer em 2025 já tá aí, Empretec, né? Coloca prioridade você, e para você ser prioridade, faça um Empretec. Não tinha ideia que a Magda tinha feito o Empretec há mais de 20 anos. A Fabiana fez esse ano. Temos as 2 experiências aqui, sinal de que vale a pena, de que o empreendedorismo está aí para todo mundo. E a qualquer momento, como o Bruno disse, o pai dele aposentou, resolveu continuar na ativa, o que a gente vê muito, e foi aí para o Empretec, e agora está rodando o Brasil com esse negócio, né? Exato. Gente, para finalizar, a gente já está caminhando para o final. Eu queria, então, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, mas eu prometo que depois o pessoal do Sebrae vai voltar para a gente falar um pouquinho mais sobre empreendedorismo, sobre as outras opções de qualificação que o Sebrae tem
como a Magda disse, era piolho do Sebrae, fazia todos os cursos. É sempre bom, né? Como o pessoal está incentivando aqui, você tem que se qualificar, você tem que buscar para ser um empreendedor de sucesso. Eu queria que vocês deixassem, então, cada um de vocês, uma mensagem para o empreendedor aí, principalmente para aquele que está buscando uma qualificação como Empretec. O empreendedorismo feminino está vindo com tudo, né? Então, essas mulheres, você que pensa em empreender, tenha coragem, não desista dos seus sonhos, lute pelo que você acredita, compre a sua própria ideia e se especialize. Não se sinta incapaz. Você é forte, você é gigante. A mulher hoje que cuida da casa, dos filhos, ela pode sim sair de casa para empreender. Hoje o mercado permite um leque enorme de áreas para você empreender. Tenha coragem, busque ajuda, acredite nos seus sonhos e jamais deixe ninguém fazer com que você desista. Invista em você mesmo, porque você investindo em você mesmo, você vai tirar o melhor de você para dar para o outro. E eu gosto de sempre falar uma frase que a gente usa muito lá no Sebrae, é que a gente escuta muito dos empreendedores diversas desculpas, falar, não tenho tempo, isso não é para mim. E quem é bom de desculpa não é bom de resultado. Então, se você está precisando de melhorar ou se você está querendo crescer, e a gente sempre quer crescer, o Sebrae está aí para você. Então, quando você quer chegar mais longe, você precisa de alguém para te apoiar. E o Sebrae é esse apoio. O Sebrae te ajuda desde a concepção da ideia do seu negócio até negócios mais maduros, até franquias, qualquer nível de negócio a gente consegue apoiar. Então procure a gente quer sempre ser esse apoio e a gente está presente em todos os canais para vocês, para atender vocês da melhor forma. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer receber vocês aqui. O nosso podcast está de portas abertas. Sempre que vocês quiserem voltar, eu estou aqui esperando vocês. Obrigada, Tati. Obrigado. Eu que agradeço. Foi uma também. honra Foi participar. uma honra. Então a participar. gente volta em breve com o pessoal, eu espero. E a gente se vê num próximo episódio do nosso podcast. Até lá!